Como treinar sua mente e seu corpo com foco e prioridade em você mesmo. Não como slogan, não como promessa rápida, mas como uma exigência real para quem percebeu que está sempre ocupado, sempre cansado, sempre reagindo, e ainda assim sente que está ficando para trás de si mesmo. Este vídeo existe porque, quando tudo compete pela sua atenção, você começa a se perder. Não por falta de capacidade, mas por falta de comando interno. E sem comando, até a força se dispersa. O que vai ser tratado aqui não é motivação passageira, nem técnicas soltas de produtividade. Você vai entender por que depender de vontade é um erro, porque o corpo responde melhor à constância do que ao entusiasmo, e porque foco não é uma habilidade neutra, mas uma escolha ética sobre onde você decide colocar sua energia. Ao longo deste caminho, mente e corpo não serão tratados como áreas separadas, mas como partes de um mesmo treinamento. Quando uma falha, a outra paga o preço. Quando as duas são educadas juntas, a disciplina deixa de ser um esforço e começa a se tornar identidade. Se você sente que começa coisas e não sustenta, se o cansaço sempre parece chegar antes do resultado, se a distração decide mais do seu dia do que você gostaria de admitir, este vídeo não vai suavizar isso. Vai colocar ordem nisso. Vai mostrar como pequenas concessões ao conforto reprogramam seus padrões, como a negociação interna destrói a constância e como a repetição silenciosa constrói uma força que não depende de aplauso, nem de empolgação, nem de circunstâncias perfeitas. Permanecer até o fim não vai te dar um impulso emocional. Vai te dar um critério para escolher quando agir mesmo sem vontade. Um critério para treinar mesmo quando ninguém vê. Um critério para manter foco quando a fuga está disponível. Você não vai sair daqui se sentindo invencível, mas vai sair entendendo algo mais importante: como se tornar confiável para si mesmo. E isso muda completamente a forma como você se posiciona diante da própria vida. Treinar a si mesmo não é lutar contra quem você é assumir responsabilidade por quem você está se tornando. Quando a mente aprende a permanecer, o corpo aprende a obedecer. Quando o corpo aprende a suportar, a mente aprende a não desistir. É esse ciclo que será construído aqui, passo a passo, sem ilusões e sem atalhos. Apenas com razão, disciplina e decisões repetidas quando ninguém está olhando. Porque a motivação falha, mas o treinamento permanece. A maior armadilha no caminho do foco e da disciplina é acreditar que você precisa se sentir pronto para agir. A mente cria essa exigência como se fosse proteção, mas na prática ela se torna um freio. Esperar disposição é uma forma elegante de adiar responsabilidade. O estoicismo nunca tratou a ação como consequência do estado emocional, mas como expressão do caráter. Quem age apenas quando sente vontade está sendo governado por estados passageiros, não por princípios. Motivação é instável por natureza. Ela sobe quando há novidade, promessa ou reconhecimento, e cai quando surgem cansaço, repetição e desconforto. Se a sua disciplina depende desse ciclo, ela nunca se consolida. O treinamento, por outro lado, não negocia com o humor. Ele cria estrutura, ele ensina o corpo a obedecer horários e a mente a respeitar decisões já tomadas. Não porque seja agradável, mas porque é necessário para construir constância. Quando você age apenas nos dias bons, você está treinando a si mesmo para desistir nos dias difíceis. Cada vez que a ação depende de ânimo, a mente aprende que pode recuar quando algo incomoda. Isso parece pequeno no começo, mas com o tempo se transforma em padrão. O corpo se torna mais resistente ao esforço e a mente mais habilidosa em criar justificativas. Não é falta de capacidade, é excesso de negociação interna. Os estoicos entendiam que a vontade se fortalece pelo uso, não pela contemplação. Você não se torna disciplinado por entender a importância da disciplina, mas por agir quando não é conveniente. É nesse ponto que o treinamento supera a motivação. Ele cria uma identidade baseada em repetição, não em emoção. Você começa a se ver como alguém que faz o que precisa ser feito, não como alguém que depende de sentir-se bem para começar. Existe também um efeito psicológico profundo quando você age sem estar motivado. Você passa a confiar mais em si mesmo.
Não porque tudo é fácil, mas porque você percebe que não depende de condições perfeitas para avançar. Essa confiança não vem de frases de impacto, vem de experiências silenciosas de constância. Cada dia em que você cumpre o que decidiu, mesmo sem entusiasmo, constrói respeito próprio, e respeito próprio sustenta o foco por muito mais tempo do que qualquer empolgação inicial. Treinar é aceitar que haverá dias em que o corpo não quer e a mente não colabora, e ainda assim você permanece. Não por rigidez, mas por compromisso com algo maior do que o conforto imediato. Esse compromisso reorganiza prioridades internas. O prazer deixa de ser critério principal. A disciplina passa a ser a base sobre a qual a motivação, quando aparece, pode operar com mais força e menos instabilidade. Quando você entende isso, algo muda na forma como encara seus próprios limites. O cansaço deixa de ser um argumento automático para parar. A falta de vontade deixa de ser uma desculpa aceitável. Não porque você se torna insensível, mas porque aprende a diferenciar o que é limite real do que é apenas resistência ao esforço. Essa distinção é essencial para quem quer treinar mente e corpo com foco verdadeiro. Virar essa chave é decisivo. Enquanto a ação depender de como você se sente, o controle não está em suas mãos. Quando a ação passa a depender do que você decidiu, o treinamento começa de fato. E quando o treinamento se instala, tanto a mente quanto o corpo aprendem algo fundamental. Permanecer é mais importante do que começar. Este capítulo prepara você para um passo ainda mais concreto. Porque, se o treinamento é o que permanece, é preciso redefinir como você enxerga o próprio corpo dentro desse processo. Não como um sensor de conforto, mas como um instrumento que pode e deve ser educado para sustentar a disciplina. Tratar o corpo como instrumento, não como termômetro de humor. Se você usa o corpo como medida de disposição, ele vai sempre negociar com você. Um dia está pesado, no outro cansado, no outro sem energia, e cada variação vira argumento para adiar o que precisa ser feito. O problema não é sentir cansaço, é transformar sensação em decisão. O estoicismo ensina que o corpo deve ser treinado para servir à vontade, não para comandá-la. Quando o corpo lidera, a disciplina desaparece. Quando ele é educado, torna-se aliado da constância. O corpo responde a padrões, não a promessas. Ele não muda porque você decidiu mudar. Muda porque você repete o mesmo comportamento, até que aquilo se torne normal para ele. Resistência, força, disposição e até ânimo são construídos por repetição, não por inspiração. Quando você entende isso, para de esperar sentir-se bem para agir e passa a agir para ensinar o corpo a se adaptar ao esforço. É assim que o desconforto deixa de ser obstáculo e passa a ser parte do processo. Muitas pessoas acreditam que treinar é lutar contra o próprio corpo. Isso é um erro. Treinar é ensinar o corpo a suportar mais do que suportava ontem, em pequenas doses, de forma contínua. O corpo não é inimigo, é matéria-prima. Ele aprende rápido quando a mente é firme. Mas quando a mente hesita, o corpo assume o comando e escolhe sempre o caminho mais confortável. Não por maldade, mas por programação biológica. O estoico não despreza o corpo, mas não se submete a ele. Reconhece seus limites reais, mas não confunde limite com resistência inicial. Existe uma diferença clara entre exaustão e preguiça, entre dor construtiva e lesão, entre fadiga passageira e incapacidade real. Quando essa diferença é ignorada, o corpo vira justificativa constante. Quando é compreendida, o corpo vira campo de treino da vontade. Há também um efeito mental profundo quando você mantém o treino mesmo sem disposição. A mente aprende que não precisa de condições ideais para agir. Aprende que pode sustentar esforço mesmo quando o conforto está disponível. Esse aprendizado se transfere para outras áreas da vida. O mesmo princípio que mantém você em movimento físico sustenta decisões difíceis, conversas necessárias e projetos longos. O corpo treinado ensina a mente a permanecer. Usar o corpo como instrumento significa respeitá-lo sem idolatrá-lo. Significa alimentar-se bem, descansar quando é necessário, mas não permitir que qualquer desconforto determine suas escolhas.
Significa entender que o progresso físico é lento, mas previsível quando há constância, e que essa previsibilidade cria confiança. Você passa a confiar no processo, não no humor do dia. Quando o corpo deixa de ser termômetro de disposição e passa a ser ferramenta de treino, algo muda no ritmo da vida. As decisões se tornam menos emocionais. O dia deixa de ser organizado em torno do que você sente e passa a ser organizado em torno do que você decidiu. Isso não torna a vida mais dura, torna-a mais estável. E estabilidade é o solo onde o foco verdadeiro se desenvolve. Este capítulo prepara um avanço ainda mais sutil, porque quando o corpo aprende a obedecer à decisão, a mente precisa aprender a respeitar o mesmo princípio. E isso nos leva a uma compreensão mais profunda. Foco não é apenas concentração, é uma escolha ética sobre o que merece sua energia. Foco como escolha ética, não como habilidade cognitiva. A maioria das pessoas trata o foco como um problema de técnica. Procura métodos, truques, aplicativos, rotinas perfeitas. Mas o foco não se perde por falta de ferramentas, se perde por falta de decisão sobre o que realmente importa. Quando tudo parece igualmente urgente, a mente se dispersa. Quando nada é claramente prioritário, qualquer distração parece aceitável. O foco começa quando você decide, com firmeza, o que merece sua energia e o que não merece. Para os estoicos, a atenção é um ato moral. Não no sentido religioso, mas no sentido de responsabilidade. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua vida. Cada minuto investido em algo sem valor real é um minuto retirado de algo que poderia fortalecer seu caráter, seu corpo ou seu futuro. Distração não é apenas um problema de produtividade, é um vazamento constante de propósito. A mente busca naturalmente o que é fácil, rápido e estimulante. Não porque seja fraca, mas porque foi treinada assim. Cada vez que você cede à distração, reforça esse caminho. Cada vez que você retorna ao que é difícil, mas necessário, cria outro. O foco não é um talento raro, é o resultado de escolhas repetidas. E essas escolhas quase nunca são confortáveis no início. Existe também uma confusão perigosa entre estar ocupado e estar focado. Você pode passar o dia inteiro fazendo coisas e ainda assim não avançar no que realmente importa. O foco exige renúncia. Exige aceitar que ao dizer sim para uma direção, você está dizendo não para muitas outras. Essa renúncia gera desconforto porque o ego gosta de se sentir disponível para tudo. Mas quem tenta abraçar tudo, não sustenta nada. O estoicismo ensina a agir de acordo com valores, não de acordo com estímulos. Isso vale para grandes decisões e para o uso cotidiano da atenção. Quando a mente aprende a perguntar se aquilo que está fazendo agora está alinhado com quem deseja se tornar, o foco deixa de ser esforço e passa a ser consequência de coerência interna. A distração perde força quando a direção é clara. Foco também exige tolerar o tédio inicial. A mente acostumada a estímulos rápidos reage mal ao silêncio e à repetição. Nos primeiros momentos, permanecer em uma tarefa sem buscar fuga parece desconfortável. Mas esse desconforto é sinal de reeducação, não de incapacidade. A mente está aprendendo a permanecer. E permanecer é a base de qualquer treinamento sério, tanto físico quanto mental. Quando você transforma o foco em escolha ética, algo muda no modo como encara o próprio tempo. Você passa a respeitá-lo mais, não porque cada minuto precisa ser produtivo, mas porque cada minuto precisa ser consciente. O descanso passa a ser descanso real, não fuga disfarçada. O trabalho passa a ser trabalho inteiro, não atenção fragmentada. Essa integridade reduz a sensação de estar sempre atrasado consigo mesmo. O foco sustentado cria algo que poucas pessoas experimentam: profundidade. Profundidade no treino, no estudo, nas decisões, nas relações. Tudo ganha mais qualidade porque recebe presença inteira, e presença inteira não se constrói com pressa, mas com escolha repetida. Escolha de ficar, escolha de terminar, escolha de não abandonar no primeiro sinal de desconforto. Virar a chave do foco é aceitar que ele não será entregue por nenhuma técnica externa se você não decidir internamente o que merece prioridade. Sem essa decisão, qualquer método falha.
Com essa decisão, até métodos simples funcionam. Porque a mente já sabe para onde deve retornar quando se distrai. Este capítulo prepara um alerta importante. Porque mesmo quando a direção está clara, existe uma força silenciosa que corrói a disciplina pouco a pouco. Não é a preguiça direta, é o conforto constante. E entender como o conforto reprograma seus padrões é essencial para não perder o que foi construído. Como o conforto reprograma seus padrões sem você perceber. O conforto raramente se apresenta como inimigo. Ele chega como recompensa, como alívio merecido, como pequena concessão que parece inofensiva. E é exatamente por isso que ele é tão eficaz em reprogramar seus padrões. Não é um ataque direto à disciplina, é um desvio lento. Um treino que fica para amanhã, uma decisão difícil que pode esperar, um esforço que é trocado por algo mais agradável. Nada disso parece grave isoladamente, mas o acúmulo dessas escolhas altera, aos poucos, o que você passa a considerar aceitável em si mesmo. O corpo e a mente se adaptam ao que é repetido. Se o padrão frequente é evitar desconforto, eles aprendem que a retirada é a resposta correta diante de qualquer resistência. O limiar de esforço diminui. Aquilo que antes parecia suportável passa a parecer pesado. Aquilo que antes era rotina passa a exigir negociação. O conforto não destrói a disciplina de uma vez. Ele a dilui. Os estoicos entendiam que a virtude se constrói pela disposição de enfrentar o necessário, não de buscar o agradável. Isso não significa viver em sofrimento, mas significa não organizar a vida em torno da fuga do desconforto. Quando o conforto se torna critério principal, as escolhas deixam de ser orientadas por valores e passam a ser orientadas por sensações. E sensações não constroem caráter, apenas reagem ao momento. Existe um engano comum em achar que descansar sempre que se sente resistência é autocuidado. Autocuidado real preserva a capacidade de continuar, não elimina o esforço necessário para crescer. Quando cada desconforto é interpretado como sinal de parar, o progresso se torna raro. O corpo enfraquece, a mente perde tolerância ao esforço e a confiança em si mesmo diminui, porque você passa a se ver como alguém que recua com facilidade. O conforto também afeta a percepção de tempo. A mente passa a preferir recompensas imediatas em troca de metas de longo prazo. O agora ganha mais peso que o depois. Essa inversão de prioridade não acontece por decisão consciente, mas por repetição de pequenas concessões. Aos poucos, a disciplina deixa de ser padrão e passa a ser exceção. E quando isso acontece, retomar o ritmo exige muito mais energia do que manter o ritmo teria exigido. O estoicismo não combate o prazer, mas combate a submissão a ele. O prazer pode existir, mas não pode governar. Quando governa, transforma o indivíduo em alguém que depende de condições ideais para agir. E a vida raramente oferece condições ideais. Por isso, treinar a capacidade de agir mesmo quando não é confortável é uma forma de proteção contra as oscilações inevitáveis do mundo e do próprio corpo. Quando você aprende a reconhecer o conforto como um possível sabotador silencioso, passa a fazer escolhas mais conscientes. Não se trata de rejeitar tudo que é agradável, mas de não permitir que o agradável determine o que é feito e o que é adiado. Essa postura preserva seus padrões. Mantenha a régua interna alta. Impede que a disciplina seja corroída sem que você perceba. Virar essa chave é essencial para sustentar foco e treinamento no longo prazo. Porque, mesmo com decisão e direção claras, se o conforto for sempre priorizado, a constância se perde. E sem constância, nenhuma transformação real se mantém. Este capítulo prepara um movimento ainda mais interno. Porque resistir ao conforto externo é importante, mas ainda mais decisivo é aprender a dizer não às negociações que acontecem dentro da própria mente. É ali que a prioridade é realmente definida. Prioridade é a arte de dizer não dentro da própria mente. Muita gente tenta organizar a vida mudando agenda, aplicativos, alarmes e listas, mas continua perdendo as batalhas mais importantes antes mesmo de sair do lugar. Porque a verdadeira decisão não acontece no calendário, acontece no diálogo interno. É ali que você aceita ou recusa a primeira negociação.
É ali que você decide se vai permanecer no que escolheu ou se vai abrir exceção. A prioridade não é um bloco de tempo, é um posicionamento mental. Toda vez que surge a vontade de adiar, de suavizar, de trocar o necessário pelo conveniente, uma conversa começa dentro de você. E essa conversa raramente é racional. Ela é emocional. Ela usa cansaço, merecimento, frustração e até falsa compaixão como argumentos. Se essa conversa vence com frequência, não importa o quão bem planejado esteja o dia, a execução sempre será frágil. A disciplina começa quando você aprende a encerrar essa negociação antes que ela ganhe força. O estoicismo ensina que a vontade precisa ser treinada para obedecer à razão, não ao impulso. Isso não significa ignorar limites reais, mas significa não transformar qualquer desconforto em motivo para desistir. Dizer não internamente é um ato de respeito próprio. É afirmar que a decisão tomada em estado de clareza tem mais autoridade do que o desejo momentâneo de aliviar a tensão. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da hesitação constante. Decidir, reconsiderar, decidir de novo, negociar, adiar, tentar compensar depois. Esse ciclo consome mais energia do que simplesmente agir. Quando a prioridade está clara e a negociação é curta, a mente se cansa menos. O esforço se concentra na ação, não no debate interno. Aprender a dizer não dentro da própria mente também significa aceitar que nem todas as vontades precisam ser atendidas. A mente moderna foi treinada para responder rapidamente a estímulos, desejos e distrações. O treino estoico é o oposto. É suportar a vontade sem obedecê-la. É permitir que o impulso exista sem se transformar em comportamento. Essa capacidade é uma das bases do autocontrole real. Quando você começa a encerrar negociações internas rapidamente, algo muda na sua identidade. Você passa a se ver como alguém que cumpre o que decide. Essa autoimagem fortalece o foco e a disciplina, porque agora existe uma expectativa interna de coerência. Cada vez que você honra uma decisão, mesmo pequena, reforça essa identidade. Cada vez que cede, enfraquece. A prioridade também exige clareza sobre o que não será feito agora. Não é possível treinar tudo, melhorar tudo e resolver tudo ao mesmo tempo. Quando você tenta abraçar muitas frentes, dilui sua energia e aumenta as chances de desistência. A mente se confunde, o corpo se cansa e o progresso se fragmenta. Escolher poucas prioridades reais aumenta drasticamente a chance de constância. O estoico entende que escolher é renunciar. E essa renúncia não é perda, é estratégia. Ao dizer não para o secundário, você protege o essencial. Ao recusar distrações, você preserva foco. Ao encerrar negociações internas, você libera energia para executar. Esse movimento é silencioso, mas decisivo para quem quer treinar mente e corpo com seriedade. Virar a página, neste ponto, significa assumir que ninguém vai proteger suas prioridades por você. Não é o mundo que precisa mudar, é sua relação com suas próprias concessões. Quando você aprende a dizer não internamente, a disciplina deixa de depender de circunstâncias favoráveis e passa a depender do seu próprio posicionamento. O cansaço não é o inimigo, a negociação é. Pouca gente para porque realmente não pode continuar. A maioria para porque começa a conversar demais consigo mesma no meio do esforço. O corpo sinaliza desconforto, a mente interpreta como perigo e a negociação começa. Talvez seja melhor parar agora. Talvez amanhã renda mais. Talvez hoje não seja o dia certo. Essas frases não surgem porque você está incapaz. Surgem porque o cérebro quer preservar energia. E se você aceita esse diálogo sem critério, o treino termina antes do crescimento começar. O cansaço faz parte de qualquer processo de fortalecimento. Ele é o sinal de que o corpo está sendo estimulado a se adaptar. Quando você foge sempre que ele aparece, o corpo aprende que não precisa evoluir, porque a mente sempre recua primeiro. A resistência não se constrói quando tudo está confortável. Se constrói exatamente no ponto em que surge a vontade de parar. Não para se machucar, mas para ensinar ao sistema que ele pode ir um pouco além do que acreditava.
Existe uma diferença essencial entre limite e resistência. Limite é quando continuar traria prejuízo real. Resistência é quando continuar exige apenas tolerar desconforto. A maioria das pessoas não distingue essas duas coisas. Interpreta qualquer dificuldade como sinal de limite e abandona o processo cedo demais. O estoicismo ensina a suportar o que é difícil quando isso é necessário para a virtude. E treinar essa capacidade fortalece tanto o corpo quanto o caráter. A negociação interna é mais perigosa que o esforço físico, porque ela cria um hábito de exceção. Hoje você para um pouco antes, amanhã um pouco mais. Em pouco tempo, o padrão de esforço diminui sem que você perceba. O corpo se adapta ao novo nível mais baixo e a mente se acostuma a ceder. Não por fraqueza moral, mas por repetição. O cérebro aprende aquilo que você pratica. Quando você resiste à negociação e continua, mesmo em ritmo menor, algo poderoso acontece. Você ensina à mente que o desconforto não decide, que a decisão tomada antes do cansaço ainda vale durante o cansaço. Essa coerência constrói confiança interna. Você passa a acreditar que pode contar consigo mesmo quando não está no melhor estado. Essa confiança é base de toda disciplina duradoura. Isso não significa ignorar sinais de lesão ou exaustão real. O estoicismo não é sobre autodestruição, é sobre governar-se com razão. A razão sabe quando avançar e quando ajustar, mas não se rende a impulsos automáticos. Ela observa, avalia e decide. Quando essa lógica guia o treino, o progresso se torna previsível e sustentável. Treinar mente e corpo é, em grande parte, treinar a permanência. Permanecer mais um pouco. Permanecer quando a vontade de parar aparece. Permanecer quando ninguém está pressionando. É nesse permanecer que a identidade disciplinada se consolida. Não no início empolgado, mas no meio silencioso do esforço. Virar a página, neste estágio, é abandonar a ideia de que você precisa se sentir bem para continuar. É aceitar que o desconforto faz parte do processo e que recuar sempre que ele surge impede qualquer transformação real. Quando a negociação interna perde força, a constância começa a se tornar natural. Quando o foco deixa de ser esforço e vira padrão. No início, manter o foco exige vigilância constante. Você precisa se lembrar do que decidiu, resistir a distrações, corrigir a atenção várias vezes ao dia. Isso cansa, porque a mente ainda está aprendendo um novo caminho. Mas quando a disciplina é repetida por tempo suficiente, algo muda. O foco deixa de ser uma luta contínua e passa a ser o estado mais natural para onde a mente retorna. Esse é o efeito da reeducação. Assim como o corpo aprende movimentos por repetição, a mente aprende direção por hábito. O que antes exigia força, agora exige apenas manutenção. Não porque você se tornou imune a distrações, mas porque o cérebro reconhece mais rapidamente o que é ruído e o que é prioridade. A atenção se reorganiza em torno do que importa sem precisar de tanta intervenção consciente. O estoicismo sempre trabalhou com essa ideia de alinhamento progressivo. No começo, a razão precisa corrigir o impulso com frequência. Depois, o próprio impulso começa a se ajustar à razão. O caráter vai sendo moldado até que agir corretamente se torna mais espontâneo do que resistir. Isso não elimina escolhas difíceis, mas reduz o conflito interno em torno delas. Quando o foco vira padrão, a energia mental se libera. Você gasta menos tempo decidindo o que fazer e mais tempo fazendo. A rotina deixa de parecer um conjunto de obrigações e passa a ser uma estrutura que sustenta seu crescimento. Essa estabilidade permite aprofundar o treino, o estudo e os projetos, porque você não está mais começando do zero todos os dias. Esse estágio também muda a relação com distrações. Elas ainda existem, mas perdem parte do apelo. Não porque você se tornou indiferente ao prazer, mas porque seu sistema interno reconhece que certas escolhas custam caro demais em termos de continuidade. Você começa a escolher melhor não por medo, mas por inteligência estratégica. Há um sinal claro de que o foco está se tornando padrão. Você sente menos necessidade de se convencer a agir. As decisões se tornam mais rápidas. A procrastinação diminui não por repressão, mas por falta de espaço. O dia ganha fluidez. Não porque está perfeito,
mas porque está direcionado. Esse estado não surge por acaso. Ele é construído por todos os capítulos anteriores: constância, permanência, autocomando, alinhamento com valores, treino em silêncio. Tudo isso reprograma a forma como você se relaciona com esforço e atenção. O foco deixa de ser uma tarefa adicional e passa a ser parte da sua forma de existir. Virar a página, aqui, é perceber que você não está mais tentando ser disciplinado. Você está praticando disciplina como padrão. Essa diferença é sutil, mas muda completamente a experiência interna. O crescimento deixa de ser algo que exige força constante e passa a ser algo que acontece dentro de uma estrutura que você já consolidou. Este capítulo prepara o encerramento do percurso. Porque quando foco, disciplina e prioridade em si mesmo se tornam naturais, surge uma escolha final que define todo o sentido desse treino. Assumir a própria vida sem pedir permissão, sem culpa e sem adiar mais a responsabilidade de se colocar no centro das próprias decisões. Escolher a si mesmo sem pedir permissão. Chegar até aqui não significa que os desafios desapareceram. Significa que você mudou de posição diante deles. Em vez de viver reagindo ao que acontece, você começou a agir a partir do que decidiu ser. E essa mudança é silenciosa, mas definitiva. Escolher a si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. É assumir que ninguém mais vai proteger seu foco, seu corpo e sua direção se você não fizer isso primeiro. O estoicismo nunca ensinou a viver para agradar expectativas externas. Ensinou a viver de acordo com princípios que não mudam quando o ambiente muda. Quando você escolhe a si mesmo, escolhe manter seu treino mesmo quando é mais fácil abandonar. Escolhe preservar sua atenção mesmo quando a distração chama. Escolhe continuar mesmo quando não há garantia de resultado imediato. Essa escolha não é confortável, mas é libertadora. Muita gente confunde prioridade em si mesmo com isolamento ou indiferença. Não é isso. Priorizar a si mesmo é garantir que você está forte o suficiente para lidar com o mundo sem se perder nele. É construir estrutura interna para que emoções, pressões e imprevistos não ditem sua conduta. É entender que, sem ordem por dentro, nenhuma vitória por fora sustenta. Quando você assume esse compromisso, algo muda na forma como encara o tempo. O dia deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que você conduz. As decisões ficam mais claras. As concessões diminuem. O corpo responde ao treino. A mente responde ao comando. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de se abandonar diante das dificuldades. Escolher a si mesmo também significa aceitar que nem todo mundo vai entender seu ritmo, suas prioridades e suas recusas. E está tudo bem. O estoico não vive para a aprovação, vive para a coerência. Quando você sabe por que está fazendo o que faz, não precisa se explicar tanto. A energia que antes era gasta tentando agradar é agora usada para construir. A paz que surge desse alinhamento não é euforia, é estabilidade. É saber que, mesmo quando algo não sai como planejado, você não perde o eixo. Que mesmo em dias difíceis, você não abandona o processo. Que mesmo sem aplauso, você continua. Essa paz não vem de circunstâncias ideais, vem de uma mente que aprendeu a se governar. Treinar a mente e o corpo com foco e prioridade em você mesmo é, no fundo, treinar a coragem de viver de forma intencional. De não deixar que hábitos ruins, distrações constantes e negociações internas roubem a vida que poderia ser construída com constância. É um caminho simples, mas não fácil. E exatamente por isso, funciona. Se este conteúdo ajudou você a reorganizar sua forma de pensar, a enxergar o treino com mais clareza ou a se sentir mais firme nas próprias decisões, um gesto simples como deixar um like faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas que também estão tentando se reconstruir em silêncio. E se você decidir ficar por aqui, se inscrever não é sobre acompanhar vídeos, é sobre continuar caminhando em direção a uma versão de si mesmo que não depende de impulso para avançar. A partir de agora, não é sobre esperar o momento certo,
é sobre criar, todos os dias, o momento em que você escolhe permanecer, escolher agir, escolher continuar, escolher a si mesmo. E essa escolha, quando é repetida, muda tudo.